Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. E no vídeo de hoje eu vou falar de alguns erros que nós cometemos na hora de aprender um novo idioma, e no nosso caso aí, o inglês. E se você gostou da proposta, já se inscreve, ativa o sininho para não perder conteúdo e já vai deixando o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. E o primeiro erro que eu tenho para falar aqui é uma coisa que a gente faz muito e faz durante todo o processo. A gente tem que estar sempre se policiando, é para não se julgar demais e não julgar os outros. Porque às vezes a gente se cobra demais e cobra do outro também. Às vezes você vê o vídeo de alguém falando inglês, mas pensa assim: ah, mas essa pessoa está estudando há tanto tempo e ainda não fala bem, ou ainda não sabe falar tal coisa, ou ainda não conhece tal coisa ali, não incorporou tal coisa ao vocabulário dela. E, gente, cada um tem o seu tempo, cada um aprende no seu ritmo, e a gente tem que pensar isso não só quando estamos olhando para o inglês do outro, mas para o nosso também. Porque às vezes a gente se cobra tanto que eu vejo gente que tem aqui um mês que está estudando inglês e já chega: ah, mas tem um mês que eu tô aprendendo e eu ainda não sei isso, não sei aquilo. E, gente, é normal. Um mês você vai aprender bastante? Vai. Mas você ainda tem muito para aprender pela frente. Um mês, se comparado à jornada que você tem pela frente, não é nada. Então, não se cobre tanto, porque o que você aprendeu naquele um mês ali é suficiente e você vai aprender mais, você vai ter tempo. Não é como se você tivesse só um mês para estudar inglês e acabou. A não ser que você queira, aí já é outra história. Mas aqui entra a questão da gente respeitar o nosso ritmo mesmo e principalmente conhecer o nosso ritmo, porque às vezes você não conhece o seu ritmo e é por isso que você tem dificuldade de respeitar isso. Se é uma aula que você dá conta de fazer por dia lá dentro do curso, é isso que você vai fazer. Não se cobre excessivamente, porque chega em algum momento que você vai parar, você não vai dar conta. Por quê? Por causa da cobrança e porque a sua rotina tá muito pesada, porque não é aquilo que você dá conta. E aí eu gosto de dar para vocês o exemplo de quando eu cheguei na segunda etapa do curso, porque na primeira etapa eu via uma aula por dia e era super tranquilo mesmo. Só que na segunda etapa, os textos do curso vão aumentando de nível, eles ficam mais difíceis, então é mais difícil de você gravar, é mais difícil para estudar ali. E o que eu fiz? Eu percebi que eu não dava conta de ver um texto por dia. Tava ficando muito apertado dentro da minha rotina. E aí eu comecei a ver um texto hoje, amanhã eu faço as atividades que eu tenho que fazer relacionadas àquele texto, revisava o Anki todo dia, obviamente, mas o texto era dia sim, dia não. Eu não estava fazendo texto todo dia. Por quê? Porque era meu ritmo, eu não dava conta de fazer diferente. Então, olha aí pra você, pro que você tá fazendo e não se julgue, respeite o seu ritmo. E tenha em mente, porque é uma coisa que às vezes eu vejo fugir muito de vocês, é que se você continuar fazendo, se você fizer um pouquinho todo dia, não tem outro resultado a não ser aprender. Você só não vai aprender se você não estiver fazendo, se você não estiver cumprindo ali com o cronograma. Do contrário, não tem como chegar ali 1 ano, 2 anos e você não ter aprendido alguma coisa. E agora, para o segundo erro, eu vou entrar num assunto que gera muito debate aí, que gera muita divisão na questão do inglês, é se você deve ou não aprender com gramática. E com certeza você deve aprender, você deve usar a gramática ali desde o início, você deve estar familiarizado com a gramática do inglês, mas não se preocupe tanto com ela. Foque mais nas estruturas do que em saber o nome de cada coisa. Por que que você usa cada coisa? Porque quando a gente aprende português é assim, você aprende ali as estruturas, aprende as palavras, aprende a ordem ali que você vai formar uma frase, mesmo sem saber o motivo e sem saber o nome daquilo. Claro que quando a gente está aprendendo uma segunda língua é muito diferente de quando a gente aprendeu a primeira, a não ser que você esteja aprendendo as duas ali, uma seguida da outra, enquanto você é criança. Mas do contrário, se você já é adulto, se você já é mais velho e está aprendendo o seu segundo idioma, você não vai aprender exatamente da mesma forma que você aprendeu quando era criança. Mas uma coisa é certa, que se você aprender primeiramente as estruturas ali do idioma, depois vai ficar muito mais fácil quando você entrar ali na parte da gramática e tiver que ver o nome de cada coisa, porque ali você já sabe usar, você já sabe que aquela estrutura existe, você só tá colocando os pingos nos is e pronto. Mas se você começa ali a preocupar muito, mas
aqui na hora de falar eu tenho que usar o simple present, não sei o que tem, sabe? Não é uma coisa que você na hora de falar vai ficar parando para pensar o nome de cada coisinha que você tem que usar. Você só vai pegar aquela estrutura e encaixar no contexto. E é isso que você deve se atentar aí. Estude gramática, mas não fique muito pilhado aí nessa questão. Foque também nas estruturas do inglês. E agora o terceiro erro que eu coloquei nessa lista é esperar demais para falar. E aí nesse caso, quem está no intermediário para o avançado vai conseguir entender muito bem essa situação, que é quando você sente que consegue formar frases, você entende bem o inglês, mas você ainda não consegue falar. Mas você não consegue falar o quê? Porque você não está treinando. Às vezes você não treina uma técnica de shadowing, você não treina falando ali, se gravar falando, não treina a fazer isso. Então, vai ficar muito mais difícil e você vai esperar muito mais tempo para começar a falar. Claro que eu acredito muito que nada substitui o diálogo. Mas se você ainda não consegue levar um diálogo, pelo menos produza o som das palavras, porque isso vai te ajudar demais lá na frente. Lógico, não vai substituir, mas se você começar a falar a frase do seu Anki ali em voz alta, se você começar a se gravar falando, fazer uma técnica de shadowing, isso vai te ajudar demais para a hora da fala. E eu já vi caso de pessoas que conseguem até mesmo levar um diálogo, mas me falam o seguinte: ah não, Ana, mas eu tenho muito medo de errar e eu quero esperar até o meu inglês estar num nível bom para eu conseguir falar. Mas a questão é o seguinte, o seu inglês não vai chegar em um nível bom para você falar se você não falar. Então, é isso, é um passinho de cada vez e você tem que falar. Você aprende a falar falando. Então, gente, falem, treinem fala. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer aula, façam aulas. Inclusive, eu vou deixar um cupom aqui da UProf para vocês, cupom de aula grátis, e também vou deixar um cupom de plano, caso vocês se interessem em utilizar a plataforma e adquirir algum plano. Vou deixar os cupons aqui, porque a gente não deve, gente, eu sempre falo, a gente não deve esperar demais. Você não deve esperar você estar 100% pronto para fazer. Você vai melhorando conforme você faz. Então, a oportunidade que vocês tiverem de falar, falem. E aqui o quarto erro, eu acredito que é algo que a gente tende a cometer mais no início, que é quando você quer traduzir palavra por palavra, e aí você traduz palavra por palavra, olha no português e não faz sentido nenhum. Porque às vezes tem um phrasal verb, tem uma estrutura ali que só vai fazer sentido no inglês. Então a gente precisa entender o que aquela estrutura quer dizer e não o que significa cada coisinha. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Logo no início do curso tem um texto lá que tem a seguinte frase: Look up at the sky. Tá, vamos traduzir literalmente. Look é olhe, up, pra cima. Olhe pra cima, at the sky, para o céu. Olhe para cima, para o céu. Mas tá, se eu tô olhando pro céu, eu já tô olhando pra cima. O que é isso aqui? Mas pra eles é comum você colocar o look up. É o comum, é o phrasal verb comum. E aí joga um at the sky, para o céu. Obviamente, se você tá olhando pro céu, você tá olhando pra cima. Mas no inglês é assim, gente, e você tem que entender e pronto. Porque se você traduz isso pro português e fala isso, vai ser desnecessário, não vai fazer sentido, você não precisa falar dessa forma. Mas no inglês você pode falar porque é normal. Então tem muito dessa questão aí, porque você não precisa ficar traduzindo, se preocupando em saber exatamente cada palavrinha. Claro que você deve descobrir ali, ser curioso, descobrir o significado das coisas, mas não precisa ficar apegado. Por isso que muita gente pergunta pra mim: ah, Ana, mas eu não tô entendendo 100% do texto lá na hora de ouvir e tudo mais. Gente, você tá entendendo o que quer dizer? Não precisa você lembrar do que significa cada palavrinha ali, não. Se você escutou a frase, você compreendeu o sentido, pronto, bola pra frente. Se ficou uma palavrinha ou outra ali perdida, que você não lembra muito bem o significado, não tem problema, uma hora ou outra você vai se deparar com isso de novo e você vai aprender. É igual quando eu tô lendo um livro. Às vezes eu não sei exatamente ali o significado da palavra, mas eu entendi o contexto. Eu marco a palavra e sigo a minha vida. Depois eu vou ver o que essa palavra significa. E aí, isso não prejudicou o sentido ali do que eu entendi de forma alguma. Mas se eu sinto que vai prejudicar o sentido, aí é um caso de eu ir buscar aquela palavrinha ali que faltou. Mas se não prejudicou, se eu entendi o que quis dizer,
bola pra frente. E é isso que eu aconselho vocês também, principalmente se você já tá um pouquinho mais avançado aí, tenta focar mesmo no que quer dizer a estrutura e não em palavrinha por palavrinha, porque eventualmente você vai ver aquilo de novo e você vai aprender. Então não precisa ficar preocupado porque você não sabe uma coisinha ou outra. E agora, pessoal, vamos pro quinto erro, que na verdade eu considero um erro gravíssimo, que é a falta de planejamento, falta de cronograma, a falta de uma rotina, porque a falta dessa estrutura pode te fazer desistir, porque se você acorda ali, você senta para estudar e você não sabe o que você vai fazer, é muito fácil você passar o seu tempo ali no celular sem fazer nada. Então, se você tem um direcionamento, se você tem uma estrutura do que você tem que fazer todos os dias, é muito mais fácil, torna o seu aprendizado muito mais tranquilo, muito mais fácil de fazer, de desempenhar as tarefas ali que você precisa desempenhar relacionadas ao seu estudo. E eu digo isso porque antes de fazer o curso, eu não conseguia ter uma rotina, não tinha um cronograma, não conseguia ter disciplina, não conseguia firmar os meus hábitos de forma alguma, gente. Então, eu sei o quanto isso é difícil. Então, eu falo aqui, mas eu sei que é difícil. Até você conseguir implantar uma rotina, você vai lutar bastante ali com você mesmo para conseguir fazer isso. Um dia eu ainda quero contar para vocês o quanto estudar inglês me ajudou aí na questão da procrastinação, da implementação de hábitos, na questão da disciplina, porque se você não tem isso, você não tem foco, você não consegue continuar ali, se manter estudando por um longo período de tempo. E eu hoje consegui estudar quase 3 anos aí direto, porque eu tive esse planejamento, eu tive esse cronograma. Caso contrário, eu estaria da mesma forma como eu estava 2, 3 anos atrás, sem saber inglês e sem perspectiva de aprender também. Então, tenham cronograma, tenham rotina, estruturem aí o dia a dia de vocês para que o estudo de vocês fique mais fácil. E aqui não importa se você vai fazer um cronograma semanal, se é mensal, se é trimestral, o que você vai fazer. Claro que um cronograma trimestral ele vai ser mais geral, um mensal ele pode ser um pouquinho mais detalhado, mas o semanal ele vai ser ainda mais minucioso. Então eu recomendo que toda semana, no domingo aí ou até mesmo no sábado, vocês sentem e definam as atividades da próxima semana. Ou vocês já tenham definido o que vocês vão fazer ali todo dia da semana. Vocês já têm essa rotina fixa mesmo que vocês vão repetir. Porque principalmente quando a gente está no início do aprendizado, a gente repete muito, a gente funciona muito com repetição. Isso ajuda demais. Então se você tem uma rotina ali estruturadinha, o que você vai fazer na segunda, na terça, e isso não muda, se você permanece fazendo isso por um longo período de tempo, não tem outro resultado a não ser aprender. Então, gente, se vocês não têm cronograma, busquem uma forma de montar. Tem muitos professores que dão dicas de como montar. Tem muitos professores, inclusive, que dão cronograma pronto. Então, não é desculpa não ter uma rotina, não ter um cronograma para aprender. E aí vocês podem procurar aqui gratuitamente. Eu tenho certeza absoluta que vocês encontram, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram também. Eu vejo vários professores compartilhando esse tipo de rotina e esse tipo de cronograma para semana, para o mês, enfim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber aqui nos comentários, vocês já cometeram algum desses erros? E tem algum erro que eu não citei aqui que vocês já cometeram também? Me contem nos comentários, eu quero saber. Deixem para os colegas verem também, pra gente se ajudar. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.